Bem-vindo rumo ao propósito. Nós estamos assim a começar mais uma aula. Hoje, terça-feira, eu espero que o dia tenha corrido muito bem para você e acredito profundamente que Deus guiou cada passo seu para que você pudesse estar aqui neste exato momento, neste espaço de ensinamento para a vida. Eu sou Kemilson de Almeida e te convido a caminhar comigo nesta jornada de crescimento, aprendizagem e reflexão nesta terra enquanto a eternidade não chega. Hoje nós vamos aprender as obras da carne que nos levam à impureza. Ontem nós aprendemos o que são as obras da carne e compreendemos profundamente que existe uma luta entre a carne e também o espírito. E hoje vamos falar das três primeiras obras da carne, sobretudo são obras da carne que corrompem a pureza. Né? Essas três primeiras obras descritas pelo apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 5, onde nós vamos ao longo desta semana ver cada fase ou cada grupo destas obras da carne. E para a próxima semana, claro, teremos a solução ou as soluções para estas obras da carne e também vamos entender as suas consequências para a nossa vida, sobretudo para a sociedade atual. Uma geração em que tudo que acontece ou tudo em que as pessoas fazem é normal, mas dentro do contexto bíblico as coisas são totalmente diferentes, porque é um manual, é um guia para a nossa vida. E hoje nós vamos aprender, como já fiz a referência, vamos assim estudar, né, essas três obras da carne, essas três primeiras obras da carne descritas pelo apóstolo Paulo, são obras que corrompem a nossa pureza. Né? E quais são estas obras da carne? Essas três primeiras obras da carne, se nós vemos Gálatas capítulo 5, vamos encontrar a prostituição, vamos encontrar a impureza e vamos encontrar também a lascívia. Essas três obras da carne que nós vamos analisar hoje, terça-feira, e por isso eu quero que você acompanhe profundamente, examine as escrituras, abra sua Bíblia, leia com atenção e, portanto, procure buscar, acima de tudo, conhecimentos, reflexão sobre cada obras da carne que serão ditas neste programa. E, claro, você também pode pesquisar. Deixe aqui nos comentários também a sua opinião, porque é muito fundamental. Você não precisa contribuir financeiramente, apenas contribua compartilhando, comentando e também deixando o seu like, que é muito, mas muito importante. E não se esqueça também de subscrever no canal, para que também as palavras ou estes ensinamentos possam assim alcançar mais pessoas. Bom, vamos àquilo que é a nossa aula de hoje. Vamos falar sobretudo destas três primeiras obras da carne, e a primeira que nós vamos falar é a prostituição. Né? A prostituição. E eu pergunto, o que é a prostituição? Porque nós vamos ver a definição de cada uma obras da carne, para que nós possamos entender ao fundo e qual impacto estas obras da carne têm para as nossas vidas. Prostituição. Portanto, dentro do contexto bíblico, né, nós podemos perceber que a prostituição, e anote isso, caneta e também um caderno na mão, se você puder, ou um papel na mão para anotar tudo quanto for dito. A prostituição, né? A prostituição é toda prática sexual fora dos limites estabelecidos por Deus. Repito, a prostituição é toda prática sexual estabelecido fora dos princípios de Deus. A Bíblia, ela ensina que a intimidade sexual, ela foi criada por Deus para ser desfrutada dentro dos seus princípios, ou seja, dentro do casamento. Então, nós estamos a falar que a prostituição é uma das obras da carne que leva o ser humano à destruição. É uma das obras da carne que faz com que o ser humano possa viver uma vida desorientada, acima de tudo. Repara que a palavra de Deus, ela continua a ensinar que o corpo é o templo do Espírito Santo. Então, por isso, nós vivemos numa sociedade onde as pessoas normalizam tudo é normal, né? Acontece isso, é normal. A prostituição hoje
virou normal. Né? Em que mundo nós estamos? Aonde é que nós queremos chegar? Qual futuro nós queremos para nós, para os nossos filhos, para os nossos próximos? A prostituição não é algo normal. Dentro do contexto bíblico é um pecado, ou seja, é uma prática errada. E acima de tudo tem consequências, porque tudo aquilo que o homem semeia, ele também colhe. Porque a vida é assim. Nós colhemos aquilo que plantamos. Né? E um dos exemplos mais claros para que nós possamos aplicar a prostituição, um dos exemplos bíblicos mais claros que nós podemos aplicar a prostituição é Sansão. Né? A história de Sansão. Sansão, se calhar eu vou dizer, se tivesse escolhido um caminho certo, seria uma das grandes referências para nós hoje. Por um lado, né? Mas por outro lado acaba não sendo devido às suas decisões. Por isso que, mas também nos ensina coisas importantes, porque nos ensina que toda vez que nós decidimos escolher os nossos próprios desejos, que nós escolhemos o que nós decidimos escolher, seguir o nosso coração, como a geração atual diz que nós devemos seguir o nosso coração, muitas vezes acabamos por cair no erro, que não deveríamos, que aquilo que Deus nos ensina é muito mais profundo do que os nossos próprios desejos, né? Até porque Jeremias ele escreveu que o coração do homem é enganoso, então não podemos, neste caso, seguir aquilo que o coração manda ou aquilo que o coração diz, porque não é o coração quem decide, são os princípios bíblicos estabelecidos por Deus que decide, tanto é que decide a nossa vida, é que nos orienta para que nós possamos caminhar nesta terra, num planeta doente, mas caminhar na direção certa. Repara que Sansão, ele foi um homem escolhido por Deus, era forte e cheio de potencial. No entanto, em vários momentos da sua vida, deixou-se dominar pelos desejos e envolveu-se, neste caso, em relacionamentos que o afastaram da vontade de Deus. E é o que tem acontecido muito, é que as pessoas têm envolvido em relacionamentos que fazem afastar de Deus. As pessoas têm buscado amizades, têm buscado relacionamentos que faz esta mesma pessoa afastar da vontade de Deus. Não é aquilo que Deus quer, mas esta pessoa decide escolher. Foi o que aconteceu com Sansão. Deus, quando permite que Sansão viesse a esta terra, é para que ele pudesse cumprir uma missão. Porém, Sansão ele decidiu escolher o seu próprio caminho. E nós vemos, se você reparar na história de Sansão, ele cumpriu sim a sua missão, mas cumpriu de uma forma, digamos, destruída. Não era este plano, não era este plano traçado por Deus que era para acontecer. Né? Ele matou, a Bíblia diz que ele matou mais filisteus do que em toda a sua vida, né? Mas ele acabou também por morrer naquele momento, ou acabou sendo destruído por completo devido às decisões, devido às suas escolhas. Por isso, nós temos que entender que a história de Sansão, ela nos ensina que uma pessoa ela pode ter dons, pode ter talentos, pode ter oportunidades, mas ela acaba perdendo todas estas habilidades se não fizer uma escolha certa. Né? Por isso, o objetivo deste programa é nós caminharmos, nós caminharmos rumo ao propósito, mas em direção certa. Né? Este programa não foi criado para te condenar, porque todos nós somos pecadores, né? Todos nós cometemos erros, mas é para que nós possamos nos juntar para caminharmos em direção certa, fazendo aquilo que é certo. E dentro do contexto bíblico, então, nós vemos que Deus ele cria a sexualidade para ser desfrutada dentro dos seus princípios, entre um homem e uma mulher, mas nós vemos que tudo isso está ao contrário daquilo que tem acontecido na sociedade atual, porque a sociedade atual ela tem normalizado a promiscuidade, tem banalizado o sexo, tem transformado o corpo humano em objeto de consumo. As pessoas têm pegado seu corpo e a fazer de objeto de consumo, mas não é isso que Deus quer. As pessoas não têm estado mais a valorizar o seu próprio corpo, principalmente as meninas.
Existe exceção, claro. Homens também não têm estado a valorizar o seu próprio corpo, né? Então, estamos a viver nesta geração. Mas não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus traçou para a humanidade, né? Nós estamos a viver numa geração que incentiva relações sem compromisso, que promove conteúdos sexualizados nas redes sociais. E eu espero que nos próximos tempos vou também dar aqui vou trazer aqui um tema super importante, que é a sabedoria na era digital. E, aliás, eu quero já te informar que é um dos temas que se encontra no meu livro, O Caminho da Sabedoria para Jovens. Este livro que eu espero que saia este ano é um livro especialmente para si jovem, então por isso fique atento. Quando o livro sair, eu espero que você adquira o livro O Caminho da Sabedoria para Jovem. São ensinamentos práticos para a nossa vida, que nos leva a tomar decisões certas na nossa vida. Por isso, eu tenho feito, Deus me chamou com este objetivo para que eu possa trazer ensinamentos bíblicos, mas acima de tudo aplicar na nossa vida, para que possamos fazer as escolhas certas, para que possamos caminhar rumo ao propósito enquanto a eternidade não chega. A prostituição não destrói apenas relacionamentos, muitas vezes destrói a confiança, a reputação, a paz interior e até o propósito de uma pessoa. Então, entenda, a prostituição ela não destrói apenas os relacionamentos, mas ela destrói a confiança de uma pessoa, ela destrói a reputação, a paz interior. A pessoa não consegue mais viver aquela paz que excede todo o entendimento, como está escrito nas Sagradas Escrituras, e também prejudica o propósito de uma pessoa, né? Porque não vamos aqui pensar que uma pessoa que vive hoje na prostituição, ela terá um futuro excelente. Ela terá, se ela abandonar esta prática, mas as consequências virão, porque a vida é assim, nós colhemos aquilo que nós plantamos. É a lei da vida, é a lei bíblica. Está escrito, o apóstolo Paulo escreveu isso, né? O homem semeia ou se colhe aquilo que semeia, né? E acontece isso na vida. Então perceba que nesta primeira obra da carne, nós temos que entender que quando os desejos governam as nossas decisões, as consequências costumam ser maiores do que o prazer momentâneo. Ou seja, quando os desejos carnais, os desejos que surgem dentro de nós, governam as nossas decisões, claro, as consequências elas são maiores do que o prazer momentâneo, do que aquele prazer que surge no momento. Por isso é necessário tomar muita atenção, muito cuidado mesmo, para que não possamos cair no erro, para que não possamos escolher o caminho errado, para que não possamos continuar na mesma prática errada e, acima de tudo, comprometer o nosso futuro e, acima de tudo, o futuro daqueles que nos rodeiam. Bom, vamos assim à segunda. Vou aqui já anotar a segunda obra da carne da aula de hoje, que é a impureza. O que é impureza? Anote, porque é muito fundamental. Quando você anota, você acaba não esquecendo daquilo que foi dito na aula, daquilo que foi dito neste episódio, nesta segunda aula de hoje. A impureza, ela vai além das ações exteriores. Como assim? A impureza ela começa dentro da mente e do coração. A impureza ela começa dentro da mente e do coração, né? São pensamentos, são desejos, intenções e atitudes que contaminam a nossa vida espiritual antes mesmo de se transformarem em ações. Então, o que é impureza? Né? São ações ou são pensamentos, desejos que surgem dentro de nós antes de que ela se torne uma ação, que prejudicam, acima de tudo, a nossa vida espiritual. E uma pessoa ela pode parecer correta diante dos outros, mas alimentar pensamentos impuros, sentimentos errados e desejos que o afastam da vontade de Deus. Por exemplo, nós seres humanos, todos os dias sofremos tentações, seja homem, seja mulher. Nós vemos coisas que não deveríamos ter visto, mas acabamos por ver.
né? Mas quando você olha e começa a alimentar as intenções dentro de si, um dia tanto este tipo de pensamento, ela simplesmente vai deixar de ser interior e vai começar a se tornar exterior, ou seja, vai começar a tornar-se em ação. Por isso, uma pessoa ela pode parecer correta diante dos outros, mas alimentar pensamentos impuros, pensamentos que não agradam a Deus, pensamentos que vai fazer com que ela possa escolher caminhos errados. Por exemplo, o que tem acontecido na nossa sociedade atual são violação sexual, né? Porque o autor, antes de ele cometer a tal prática, o tal crime, ele começa a alimentar seus pensamentos, ele começa antes a alimentar seus desejos antes, portanto, de praticar esta ação. Por isso que existem muitas violações sexuais, muitas meninas sendo violadas, abusadas sexualmente. É porque o autor do crime, ele começa a alimentar. Por isso eu estou aqui para te ensinar, acima de tudo, para que nós possamos aprender isso. Não podemos alimentar desejos que nos afastam da vontade de Deus. Temos que fazer uma limpeza na nossa mente, no nosso coração e deixar entrar aquilo que agregam valores para a nossa vida. É por isso que Jesus ele afirmou que o pecado não começa apenas do comportamento, muitas vezes começa dentro da mente. Jesus ele afirmou, ele dizia aos discípulos que aquilo que entra não contamina, mas aquilo que sai é que contamina. Então, é necessário que, primeiramente, antes que o crime aconteça, as pessoas elas já alimentaram desejos dentro de si. Né? E um dos exemplos claros que nós vemos na Bíblia é o grande rei Davi. Né? Quando ele cometeu este pecado, começou a alimentar desejos pela Batseba. Reparamos que ele não foi apenas, ou seja, ele alimentou antes este desejo, estes pensamentos impuros, e por isso foi lá e caiu no erro. Então, a impureza, ela nasce no interior antes de aparecer no exterior. Então, perceba isso. A impureza, a definição da impureza tanto ela começa dentro da mente, são pensamentos, desejos, intenções, atitudes que contaminam a nossa vida espiritual antes mesmo de se transformar em ações. Isso é que se chama impureza. É quando você alimenta pensamentos impuros antes mesmo de cometer tal ato ou tal crime, cometer tantas coisas que vão contra os princípios de Deus. E vamos avançar, antes de nós avançarmos para o terceiro, ou a terceira obra da carne, nós vemos que dentro do contexto bíblico a impureza ela começa no coração. Né? Ela começa no coração, nos pensamentos. Mas a sociedade atual ela tem normalizado a pornografia, ela tem normalizado conteúdos sensuais dentro, ou tem normalizado conteúdos sociais nas redes sociais. Né? As redes sociais hoje têm sido, por um lado, um instrumento que tem estado a destruir muitos relacionamentos, tem estado a destruir muitas vidas. Né? A geração atual, a nossa sociedade atual tem normalizado muito isso e também tem normalizado pensamentos alimentados constantemente por imagens e vídeos inadequados. Por isso, nós temos que refletir o que estamos a permitir entrar na nossa mente diariamente. O que é que nós estamos a permitir que entre diariamente, todos os dias, na nossa mente? O que é que você tem permitido entrar? Proteja o seu coração, porque deles procedem as fontes da vida, dizia o grande sábio Salomão. Né? Então, nem todo pecado ela começa com uma ação. Muitos começam com pensamentos que deixamos permanecer. Nem todo pecado começa com uma ação, mas começa com pensamentos que nós deixamos permanecer. Por isso, no meu livro, O Caminho da Sabedoria para Jovem, também ensino isso, sobretudo da história de uma jovem, Mariana. Ela reagia a todas as provocações, até que chegou um momento em que a avó, uma mulher de oração, chamou-a, conversou com ela para que ela pudesse realmente se libertar.
né? Você pega num copo com água bem cheio até a borda e se começar a caminhar, você vai reparar que as águas elas vão caindo, vão saindo do copo. E é exatamente isso que acontece conosco, acontece com o ser humano, né? Nós deixamos transbordar tudo aquilo que está dentro, mas nós temos que saber tirar aquilo que é puro, partilhar amor, partilhar bondade, e é isso que nós veremos também na próxima semana, mas vamos focar sobretudo nas obras da carne que nós estamos aqui a ver nesta aula. E fique com esta frase, anote se você puder. Aquilo que alimentamos na mente acaba por influenciar nossas escolhas. Aquilo que alimentamos na mente acabam por influenciar as nossas escolhas. Quantas pessoas alimentaram pensamentos impuros e hoje estão a colher os frutos daquilo que plantaram? Quantas pessoas cometeram crimes e hoje estão aprisionadas, né? Quantas pessoas, e muitas, têm cometido tais crimes, tais práticas, e acima de tudo têm destruído a sua vida por causa de pensamentos impuros que deixou permanecer dentro de si. Então, precisamos libertar. Precisamos deixar que estes pensamentos não façam parte da nossa vida. Vamos assim avançar para a terceira obra da carne, que é a lascívia. Lascívia, ela é a ausência de limites morais. Ou seja, quando limites morais ela não fazem parte da sua vida. Outra definição é a perda de senso de vergonha diante do pecado. Ou seja, é quando alguém deixa considerar algo errado e passa a praticá-lo e a promovê-lo naturalmente. Perceba isso. A lascívia é quando você sabe que é errado, mas você continua a fazer porque você já normalizou. Isso se chama lascívia, né? Você sabe que é errado, mas ainda assim continua fazendo porque já se tornou uma prática normal para si. Isso se chama lascívia. É quando você banaliza o pecado, ou seja, é a banalização do pecado. Né? É quando aquilo que antes incomodava a consciência passa a ser visto como normal. É quando você fazia e a consciência pesava, mas hoje você faz e a consciência já não pesa. E é errado você, ou seja, aquilo que tem feito é errado. E a lascívia é isso. Porque você já deixou, já foi fazendo diversas vezes e hoje você já não sente mais a consciência pesada. Isso é lascívia. E aqui nós encontramos um perigo. Todas as obras da carne têm um perigo para a nossa vida. E a lascívia, ela também tem o seu perigo. Ninguém cai de um dia para o outro. Perceba isso, ninguém cai de um dia para o outro. Ou seja, a queda acontece de forma gradual. Primeiro, surge um pensamento. Depois, uma escolha. Depois, um hábito. E, finalmente, torna-se um estilo de vida. Isso se chama lascívia. E eu te pergunto, o que você deixou normalizar na sua vida, que antes era errado para você e que você deixou se tornar um estilo de vida? Por isso nós temos que refletir. Tudo aquilo que o homem semeia, ele também vai colher. E eu espero que você esteja a semear boas coisas para colher no futuro também bons frutos, né? E um dos exemplos também, claro, que nós podemos encontrar na lascívia é quando nós olhamos para o povo de Sodoma. Aquilo era normal. É que eles praticavam e antes era errado, né? Mas chegou um momento em que aquilo ficou normal. O pecado começou a se multiplicar. Tudo de errado que faziam era normal. E hoje vivemos numa sociedade assim. Sabemos que é errado, mas ainda assim é normal. As pessoas fazem. Porque já não sentem mais a consciência pesada. E quando a consciência deixa de ser pesada, ela já se tornou lascívia, ou seja, tornou-se uma das obras da carne que leva à destruição, que se chama lascívia. Por isso, devemos vigiar não apenas as nossas ações, mas também os nossos pensamentos, as nossas amizades. Eu também em breve vou falar sobre as amizades que moldam o futuro. Também explico isso no meu livro Caminho da Sabedoria para Jovem. Falo disso claramente, que nós temos que escolher boas amizades, porque há amizades que nos levam para o caminho errado. E nós precisamos escolher boas amizades. Eu espero que você tenha bons amigos. Amigos que
te ajudam a crescer emocionalmente, amigos que te mostram que você precisa correr atrás do teu sonho, amigos que te aproximam de Deus. É destas amizades que nós precisamos, e eu explico isso também no Caminho da Sabedoria para Jovens. É um livro muito poderoso e eu espero que este livro alcance o máximo país, ou seja, alcance todos os países da lusofonia, principalmente porque foi feito com este objetivo, foi escrito com este objetivo, né? Então, nós precisamos também analisar os conteúdos que nós consumimos e ambientes que nós frequentamos. Tudo isso que estou aqui a falar está no livro O Caminho da Sabedoria para Jovem. Nós precisamos analisar conteúdos que nós consumimos e, acima de tudo, ambientes que nós frequentamos, porque existem ambientes que moldam o nosso futuro. Existem ambientes que nos faz crescer, que nos incentiva a correr atrás dos nossos sonhos. Eu, por exemplo, eu não gosto muito de festas. Eu prefiro estar em ambientes onde o Espírito Santo tem mais facilidade de manifestar em minha vida. Eu prefiro estar em ambientes onde eu vou aprender alguma coisa, onde eu vou sair de lá com mente renovada, com foco no meu objetivo. É desses tipos de ambientes que nós precisamos estar e que nós precisamos promover. A pureza começa muito antes do comportamento. Ela começa no coração. Por isso, uma sociedade, ela começa a perder valores quando deixa de chamar o erro do erro. Uma sociedade começa a perder valores quando deixa de chamar o erro do erro. Portanto, quantas pessoas não perderam valores? Quantas famílias não perderam valores? Quantas amizades não perderam valores? Quantos relacionamentos foram destruídos por causa da perda de valores? Nós precisamos analisar e, acima de tudo, colocar em prática cada ensinamento. E nós vimos, até este exato momento, 3 obras da carne, as 3 primeiras obras da carne, citadas pelo apóstolo Paulo. Vimos que a prostituição, ela afeta as ações. A impureza afeta os pensamentos. A lascívia afeta a consciência. Repito, a prostituição afeta as nossas ações, a impureza afeta os nossos pensamentos e a lascívia afeta a nossa consciência. Por isso Deus não quer apenas mudar o nosso comportamento, Ele quer transformar o nosso coração. Eu espero que você entregue seu coração a Ele acima de tudo. Eu não estou aqui a falar da religião, não estou aqui a dizer que você deve entrar numa igreja ou deve entrar numa religião. Não. O que eu estou a dizer é que tens que fazer a escolha certa. O que eu estou a dizer é que você precisa, acima de tudo, reconhecer que existe alguém que quer o teu bem. O que eu estou a dizer é que você precisa saber que nesta terra nós estamos de passagem e que nós não dependemos de nós mesmos. Talvez você esteja a perguntar, mas de todas estas obras da carne foram faladas até agora, alguém com certeza já praticou ou já viveu estas 3 obras da carne, mas deve estar a perguntar, mas existe esperança para isso? Mas é claro que existe. É claro que existe e nós veremos isso na próxima semana e não na próxima aula, porque na próxima aula vamos falar de outras 2 obras da carne. Acima de tudo, são obras da carne que, digamos, afetam a nossa comunhão com Deus. Então, eu quero te convidar para caminhar comigo nesta jornada de fé, nesta jornada de aprendizagem, de crescimento. Enquanto a eternidade não chegar, a Bíblia é o nosso guia prático para a vida, é o manual de instrução para a nossa vida. Por isso, eu te vejo amanhã, às 20 horas de Portugal, às 19 horas de Guiné-Bissau de São Tomé e Príncipe, às 16 horas de Brasil, às 21 horas de Moçambique, às 20 também de Angola. Está aqui na descrição os horários que serão transmitidos este programa. Que Deus te abençoe e veremos amanhã para mais uma aula onde iremos falar sobre as obras da carne. Que Deus te abençoe.